Olá, amigos, tudo bem? Me chamo Kleber Coelho, sou advogado. Faz um tempinho já não posto nesse canal aqui. Hoje eu estou na cidade de Palmas, Tocantins, né? Vim realizar a sustentação oral aqui no Tribunal Regional Eleitoral e eu gostaria de comentar e ter alguns comentários referente à atualização de algumas resoluções do TSE referente às eleições de 2026, né? Ah, Houve algumas alterações, eu gostaria de comentar as principais, né, para quem vai ser candidato, para quem está se especializando também na área ou vai ser candidato, é muito importante acompanhar essas resoluções, porque elas ditam o rumo das eleições, né. Ah, as principais mudanças que houve, nesse ano 2026 são: a primeira, referente à utilização de IA, né. Houve uma adequação, já existia essa nas eleições de 2024, houve uma regulamentação dando maiores restrições, o que inclui, o que ocorreu inclusive em 2024, tirava uma IA, né, uma alteração, né, porque existe uma série de restrições referente à utilização, alterada de voz, vídeo, imagem, etc. E o que ocorreu no ano 2024? A justiça vinha e determinava a retirada, né, dessa situação. Logo em seguida criava-se outro parecido, e ficava isso num loop infinito, né. Então ela abrangeu maior, né, eventual retirada de atos nocivos às campanhas, né, porque a desinformação que é o que ela sempre busca, porque muitas das vezes, a alteração de IA para constatar uma fala de um candidato que não houve, né? Ou tirar do contexto, através de alterações de imagens, a fala de uma pessoa que está falando de um A e mostrando imagem de B, né? Com o intuito de causar desinformação. Outra situação do fundo partidário muito importante é a situação da candidatura indígena. O que o TSE decidiu? Se houver, ó, então preste atenção, se houver candidatura indígenas, deverá o partido, na proporção dos indígenas, separar esse dinheiro, ou seja, tem que ter esse dinheiro para a candidatura indígena, né. Já existe da mulher, mas da mulher é fixo, é 30%, no mínimo 30%, né, no mínimo 30%. E também para candidatura, étnicas, raciais e tudo mais. No caso do indígena, ele não é fixa, tem que ser proporcional ao número de candidatos. Se não houver nenhum candidato indígena na chapa, não precisa destinar. Mas se houver um, dois, três, quatro, isso vai abranger muitas vezes muitos estados onde tem uma população indígena relevante, vai ter que separar esse dinheiro, né, para apoiar e fomentar essas candidaturas indígenas. Pessoal, e a última alteração, e creio que seja a mais importante para as eleições de 2026, e 26, e que já está em vigor, inclusive, trata-se do requerimento de declaração de elegibilidade, o RDE. O que é isso? Né? A pessoa que tenha dúvida sobre a sua uma palavra até difícil, né? Elegibilidade, inelegibilidade. Que ela tenha dúvida se ela está elegível ou não, ela pode fazer um requerimento de declaração de elegibilidade junto à Justiça Eleitoral, com a anuência do partido e vice-versa, ou seja, o partido também pode fazer esse questionamento dos seus filiados, com a anuência dos filiados, para averiguar se existe algum ato, algo, né, algum ato que torna essa pessoa inelegível. Então, isso é muito importante para aquelas pessoas que perderam os direitos políticos e, e não sabem quando que iniciou essa perca e quando terminará, né? Uma das grandes reclamações dos advogados eleitoralistas era referente que existiam algumas punições perpétuas, né, na lei complementar número 64. Por quê? A pessoa muitas das vezes começava a punição de inelegibilidade quando ele era julgado por um tribunal, né? Aí, ou seja, na segunda instância ele já perdia os direitos políticos. E aí, quando transita em julgado e ele cumpre a eventual pena, ele continua perdendo os direitos políticos até o final da pena, e aí fica mais 8 anos ainda. Ou seja, um caso que, teoricamente, a lei, o máximo que V2 seria 8 anos, ele fica 20, 30 anos, né, sem os direitos políticos. Ou seja, ele praticamente perde todo o direito à cidadania efetiva para uma boa parte da vida, ou pela vida inteira, dependendo da idade. Então, o
que vocês devem fazer? Ah, eu estou em dúvida se eu sou elegível ou não. Então, de forma imediata, ou seja, não tem um prazo temporal, aliás, tem um prazo final, né, que é até dia 15 de agosto. Se até dia 15 de agosto, em tese, é um marco temporal, não é o final em si. Por quê? Porque se a pessoa optou por ser candidato, vai continuar esse processo. Se ela não foi lançado candidato, vai extinguir imediatamente esse RDE. Então, se vamos supor, nós estamos agora no mês de março. É, tenho dúvida, procuro junto com o partido, faz esse requerimento, faz um procedimento normal, publica-se, e aí eles declaram, sempre para a eleição subsequente, ou seja, para 2026, essa declaração não vale para as próximas eleições, cada eleição é diferente, distinta. Uma vez constatado se é elegível ou não, né, declara-se com direito a recurso e tudo mais, caso for por qualquer uma das áreas, né? O Ministério Público, ele opina no prazo de 5 dias e se faz essa declaração. Isso é muito importante, volto a dizer, aqueles que perderam os direitos políticos e estão em dúvidas se podem ou não ser candidatos. Né? Esse é a grande momento e, assim, sugiro fortemente que faça esse requerimento ainda do primeiro semestre de 2026, para evitar a demora e a demasia ações que haverá no segundo semestre de 2026. Até porque as convenções municipais já no meio do ano, em julho, então o ideal seria fazer esse requerimento antes dessas convenções. Né, para quem tem dúvida realmente de quando é o marco inicial e o marco final, e que geram dúvidas, sim, geram grandes debates. Tá? Então, diante dessa informação, creio que seja a mais importante, busquem e atentem-se quem teve algum problema de elegibilidade junto à Justiça Eleitoral, tá bom? Então essas são ao meu ver, são as 3 principais alterações, e fico à disposição de vocês caso alguém tenha alguma dúvida, algum interesse em assessoramento na área eleitoral, e até a próxima, pessoal.